Certa vez estava cansado, certa vez estava cansado, desanimado com a vida. Perguntei ao Olorum, por que de tantas injustiças? Por que é que uns têm muito e outros nada pra comer? Trabalhando o dia a dia pra tentar sobreviver. A maior parte do meu povo tá confinado em favelas. O que um dia foi história, hoje em dia é novela. Câmara, é hora, camarada. Oi, Lelê, vamos embora. Vamos embora, camarada. Música que faz a gente refletir, né, mestre? Pois é. Vamos começar conversando com vocês da seguinte forma. Você é o mestre Adriano. Sim. Mestre, queria que você se apresentasse para os nossos telespectadores, para quem não te conhece, conhecer um pouquinho da sua história. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Meu nome é Adriano, mais conhecido no mundo capoeirístico como Mestre Adriano. Iniciei minha trajetória na capoeira no ano de 95, no antigo Grêmio da Mausa, onde hoje é o Açaí Atacadista, já tem alguns anos já, né? E venho sempre procurando tá praticando aí a modalidade, né, a questão da capoeira, aprendendo um pouquinho da cultura, né, e todas as vertentes que a capoeira proporciona, além da parte prática, teórica, cultural e a parte da musicalidade também, né, que é muito influente dentro da capoeira, né. Atualmente temos alguns trabalhos dentro da cidade, já há alguns anos. O mais antigo, né, que eu estou mantendo é o Centro Comunitário Jardim Esplanada, já tem alguns anos já que a gente está se mantendo por lá. E o Centro Comunitário do Campestre, mais recente trabalho aí, que a gente está desenvolvendo. E aí esse trabalho, né, são trabalhos sociais, os quais a gente busca atender a comunidade, né, os bairros e as adjacentes, né, de Piracicaba. E é aberto para todas as idades. A gente costuma dizer que a capoeira ela se inicia dos 4 anos de idade e você pode praticar até 120 anos, né, se tiver condições. E o que é interessante, né, da capoeira, diversificando de qualquer outra modalidade, é que o adepto, né, ele pode ter uma facilidade grande aí para poder se conciliar e se encontrar na capoeira, seja na questão prática, movimentação corporal, expressão, ou a parte da musicalidade, a parte cultural, né? Tem pessoas que até têm a capoeira aí como religião, estilo de vida. Então isso é gratificante, né, com relação à capoeira. Eu queria que você se apresentasse, Fábio. Boa noite a todos. Meu nome é Fábio Lima, né? Conhecido nas rodas de capoeira como Treinel Fábio Lima. São os títulos, né, os reconhecimentos que a gente recebe dentro do mundo da capoeira. Iniciei a capoeira em 1997 também, lá na região de Santa Terezinha. E de lá para cá, já fui morar fora de Piracicaba um tempo, né? Morei no estado de Rondônia, desenvolvi um bom trabalho lá também. E retornei para cá tem 4 anos. E a gente vem desenvolvendo um trabalho aqui em Piracicaba desde então, né? Também é lá na região de Santa Terezinha. Mestre, deixa eu lhe perguntar. O Fábio disse que há títulos na capoeira. Exato. Né? São similares ao que a gente conhece no karatê, que são faixas, que você vai passando de graduação? Sim. Até convidei, né, o Treinel Fábio para estar participando, que ele trabalha uma outra vertente, né, da capoeira, trabalha com estilo capoeira de Angola, mas enfim, independente do estilo, a capoeira se tem uma questão do reconhecimento. A minha associação ela trabalha com um sistema de graduação, né, que é o sistema de cordão. Hoje tem algumas associações, escolas que trabalham com o sistema de cordel e outras escolas e associações trabalham com o sistema de carteirinha, mas todas elas têm um reconhecimento de acordo com o tempo de prática, de atividade. Os reconhecimentos são muito parecidos ou cada um também define o seu?
são muito parecidos em questão de reconhecimento do mestre para o aluno, né? Mas assim, sistema de avaliação, aí cada escola, cada associação, ela tem uma particularidade com relação a tempo, a reconhecimento. Agora, olha só, quando a gente fala, vou dar um exemplo para que seja muito simplista. Quando a gente fala, aquele tatuador é bom, o estilo dele é freehand, tatua bem nas mãos livres. Você acabou de falar para nós, mestre, que a capoeira ela também tem nomenclaturas, capoeira de Angola. A sua não é capoeira de Angola. Eu queria saber qual é a sua característica. E quem quer se habilitar a iniciar na capoeira, a pessoa também pode navegar por diversas modalidades, até escolher qual é a sua característica? Sim. A Associação Desportiva e Cultural Joabá Araxá Capoeira, a qual eu sou presidente e fundador, ela trabalha as vertentes da capoeira, né, como de forma geral. Então a gente trabalha a capoeira de Angola, seguindo aí os padrões, né, do mestre João Pequeno, que foi o mestre do grupo qual eu fiz parte, então a gente segue a metodologia de ensino, e a capoeira regional mais próxima possível do mestre Bimba. Então a gente, na questão do batismo, né, a gente faz um berimbau e 2 pandeiros, que é uma forma de respeito à memória do mestre Bimba. Então a gente trabalha com as 2 capoeiras. E o Treinel, né, ele vai falar um pouquinho mais, ele trabalha com a questão do estilo capoeira de Angola. Conta para nós um pouquinho, Fábio, por favor. Sim. Então, a capoeira Angola, né, é o que a gente chama de capoeira mãe, que é a primeira capoeira que surgiu desde lá do tempo da escravidão, das senzalas, né? E só que não recebia esse nome. Qual né? era o nome, Fábio? Não tinha nome, na verdade, na época. Era capoeira, ou os capoeiras, depois começou capoeira dos Angolas, né? Capoeiragem. E aí depois da vinda de Manuel dos Reis Machado, mestre Bimba, quando ele começa a desenvolver a luta regional baiana, né, por volta de 1922, aí, na verdade, até então manteve-se sem nomenclatura. Depois de 1936, que Getúlio Vargas reconheceu a capoeira como a verdadeira luta brasileira, como a verdadeira educação física brasileira, aí começou a ser chamada de capoeira regional. Aí onde os angoleiros da época, lá de Salvador, né, eles se juntaram e começaram, capoeira dos Angola, e virou a capoeira Angola, né, que é um estilo mais primitivo, é um estilo mais lento, mais no chão, né, o toque é diferente do toque da regional, né, as sequências de movimentos também são um pouco diferentes, né. Mestre Bimba criou as sequências dele, criou os toques dele, né? E a Angola se diferencia por isso. Vamos conversar. Eu quero ouvir de você, mestre Adriano. Fábio comentou sobre um momento da história brasileira que a capoeira sofria um preconceito, uma descriminalização. Pós-Getúlio, ele abriu a capoeira e fez com que a capoeira fosse aceitada pelos brasileiros como um patrimônio cultural, inclusive, né? Tá, qual a origem da capoeira? Vamos desmistificar isso pela sua boca. Bom, pesquisadores, né, estudiosos tentaram fazer essa pesquisa, né, porque até então todo mundo tinha aquela concepção que a capoeira ela veio dos escravos, né, dos escravizados trazidos para o Brasil, né, porém foi constatado que em alguns países da África, principalmente os que foram trazidos, né, para o Brasil como escravizados, não existia a prática da capoeira. Existia uma dança muito similar, né, mais conhecida como nangolo, né, uma determinada região de Angola, onde ela se pratica... vem da Angola, então? Não, a capoeira foi comprovado que ela é genuinamente brasileira. Ah, sim, sim, sim. O que se aproxima-se da capoeira em uma região da África é uma luta que se chama nangolo, ou dança da zebra, onde as tribos, né, os chefes de tribo, né, os guerreiros, eles entram numa disputa para poder casar-se com uma das jovens daquela certa comunidade. Então, assim, que foi mais próximo foi encontrado na região de África. Então, a capoeira foi comprovada que ela é genuinamente brasileira. E aí ela veio, através das criações desse movimento, dessa luta, que chama nangolo, através de algumas lutas que já se existiam de origem indígena, movimentos animais,
aí surgiu-se a capoeira, mas a capoeira ela é originalmente brasileira. Mas a origem comprovado. dela vem da África e pensam os pesquisadores que ela vem inicialmente de uma luta para se casar com uma das pretendentes, uma disputa para lutar. Ela é originalmente do Brasil. Assim, ela mas tem uma similaridade com Uhum. essa luta africana, porém não tem resquícios, né? Então a luta africana, um exemplo, não tem a questão do ritmo, não tem as particularidades que a capoeira em si tem. Então assim, ela se aproxima muito Não com essa tem luta, capoeira mas em não outro é... lugar do mundo. Hoje já tem. A gente exportou. Hoje já tem. Hoje tem 17 estados, 25 países diferentes. Já tem a capoeira aí no exterior. Quando a capoeira extrapola fronteiras, eles também colocam as pitadas regionais de cada país, né? Então, na verdade, Não a coloca? capoeira ela é originalmente brasileira e é respeitado isso, né, em toda a Europa e os países do exterior. Então, assim, inclusive as cantigas, né, da capoeira, elas são mantidas no dialeto português, né? E As principais características de cada que a gente tem a Angola, quais são as outras modalidades, as outras nomenclaturas? temos a capoeira Angola, que foi a primeira aí que surgiu, né? Na verdade foi a capoeira, depois A mãe, surgiu né? essa nomenclatura de capoeira Angola. Temos a capoeira regional, que foi criada pelo mestre Bimba, e hoje temos aí um estilo, né? Uma capoeira um pouco mais estilizada, que foi uma capoeira mais, digamos assim, adaptada, e alguns falam na capoeira contemporânea, né? Mas tem aí esses 3 estilos aí que são mais conhecidos. Depois vem surgindo outros estilos, né? Tem o capo box, tem capoterapia, tem alguns outros estilos. E quando a aí que capoeira envolvem a ela capoeira. extravasa fronteiras e ela chega em outros países, eles assimilam integralmente, não colocam dosagens culturais de cada país. Não tem isso. É um respeito muito grande. Respeito muito grande. Inclusive, boa parte dos países, né, Israel é muito forte capoeira, Alemanha e Bélgica, quando se tem um grupo formado de alunos, normalmente eles vêm fazer uma espécie de especialização, eles vêm para o Brasil. Então eles vão para Salvador, vão para o Rio de Janeiro, onde a capoeira é um pouco mais forte, né? Quando a capoeira chega, assim, quando as origens trazem os movimentos para o Brasil, ela era um movimento de luta disfarçado de dança, mestre? Naquele período, sim, por questão de necessidade, né? Então os escravos simulavam uma dança, mas se precisasse usar os movimentos para defesa pessoal, usariam. Sim, inclusive o nome, né? O nome capoeira não é propriamente da luta, e sim o lugar onde os negros se refugiavam. Então, antigamente, quando os negros se refugiavam, né, dos capitães do mato, eles iam para as capoeiras, né, que significa, né, mato ralo. É uma palavra de origem tupi-guarani, né, e é onde os negros se refugiavam ali para poder se esconder. Então, por isso, houve uma força de criminalizar a capoeira, porque era uma defesa dos escravizados na época, e quem queria manter a escravidão tentava marginalizar a capoeira. Sim, tentava, não chegou a acontecer, na verdade. Foi marginalizada. A capoeira, ela, até o 1930, ela ainda constava no Código Penal. Plausível de cadeia. Exatamente. Mestre, deixa eu conversar com você. Hoje, você, além de todo esse histórico e bagagem que você tem na capoeira, você também dá aulas. Sim. Você citou 2 lugares que você mantém. Essas aulas, quem quiser fazer essas aulas, como é que faz para acessar? Precisa pagar alguma coisa? Como é que participa das aulas? Só fazer a inscrição prévia, né, ir até o local, primeiro de tudo. Eu sempre costumo dizer, antes de qualquer coisa, a pessoa precisa fazer uma aula para ver se ela gosta, né? Meu mestre costumava dizer, né, a seguinte frase: a capoeira é para todos, mas nem todos são para capoeira. Né? Então, quando a gente começa, né, inclusive até o Treinel Fábio vai poder confirmar isso, quando a gente inicia na capoeira, eu comecei em 95, acho que boa parte, né, dos alunos, que inclusive eu treinamos juntos naquela época, foram poucos que se mantevem e chegaram até uma determinada graduação. Então, eu sempre costumo dizer, venha, faça uma aula, veja se você gosta, se você realmente se encontra, e depois a gente dá continuidade, né? É questão de consequência, né? Mas a capoeira, né, como eu disse, né, no início, ela é muito completa. Então, diferente de qualquer outra modalidade, ela é a única que trabalha as 2 lateralidades. Então, se você for treinar boxe, muay thai, qualquer modalidade,
você trabalha apenas um lado. A capoeira você trabalha os Como dois assim, lados. Fábio? O que o mestre Adriano está querendo dizer? Trabalhar dois lados. É que na capoeira a gente se movimenta para os dois lados mesmo, né? Tanto para a direita quanto a esquerda. Então a gente não solta golpe só com um lado do corpo, só com... Tem sentido. Isso, a gente solta golpe tanto com a perna direita quanto a esquerda, as mãos. É por isso, né? Fábio, que eles dizem que para ser um bom capoeirista, a ginga, o balanço, o molejo é muito importante, essa flexibilidade? Eu não digo a flexibilidade, mas o molejo, o balanço tem que ter, porque pessoas que não têm tanta flexibilidade, mas elas conseguem desenvolver de uma outra forma e se tornam bons capoeiristas também. Né? O Anderson Silva seria um bom capoeirista? Ele é capoeirista. Ele é capoeirista? Dá para perceber, né, mestre? Tanto aquele golpe, quando ele nocauteou o Vitor Belfort, foi um golpe de capoeira. Porque eu olhava e falava, gente, mas ele joga para os dois lados, você não sabe qual que é o forte dele? É justamente isso, né? A capoeira, creio que já vem lá de trás, para pegar de surpresa mesmo o capitão do mato, para ele não saber de onde estava vindo a situação. Então, tinha que soltar. A hora soltava do lado direito, a hora do lado esquerdo, a hora de baixo, a hora de cima. Então, o principal artifício da capoeira seria a surpresa. A surpresa. Surpreender. Isso, surpreender. E cabeçada, rasteira. E para você surpreender, a sua mente tem que falar antes do seu movimento. Exatamente. Antes da vocês gente trabalham pensar, isso, vocês trabalham isso fazer... na aula com os alunos. Um preparo, uma concentração para a mente responder primeiro. Exatamente. A gente trabalha tudo isso, né? Desenvolvendo a percepção do aluno, né? Para ele conseguir enxergar não só para frente, mas ele enxerga, né? Estou olhando para frente, mas estou vendo as laterais, para perceber o perigo, né? Digamos assim, que é uma coisa... Hoje, graças a Deus, a gente não tem tanto mais isso do perigo, mas antigamente tinha. Né? Então a gente foi ensinado assim e a gente mantém, que são os fundamentos da capoeira. Hoje, mestre Adriano, há um ícone, que quem quiser procurar um ícone da capoeira, que tem essa ginga, esse olhar 180 ou 360, Fábio? 360. Esse olhar 360 graus, a ginga. Quem que a gente procura na internet? Quem é o ícone? Então, assim, a capoeira é diferente de outras modalidades, né? A gente costuma sempre manter a questão da tradição e a ancestralidade. Então, normalmente, um aluno que realmente queira aprender, ele sempre vai procurar os mais velhos, nunca os mais novos, né? Por mais que você olhe e fale, nossa, aquela pessoa pula, salta, faz bonito. Normalmente, se você quer realmente aprender, você vai procurar os mais antigos. Mestre João Grande, que hoje ainda está nativo. Dá para ver na internet Mestre vídeos. Moraes, sim, com certeza. São tantos e tantos mestres, né? O mestre Valorizar Nenel, a tradição. Exatamente. Isso é uma coisa importante, né? Porque a capoeira, ela também é uma coisa ancestral, né? Então, assim, não tem como você... E mulher, tem mulher capoeirista? Com certeza. São boas também? Muito São igual a excelentes. Marta, que é melhor que o Neymar? Exímias capoeiristas. Muito melhor que o Neymar, a Marta, fala a verdade. Bem melhor. Sem dúvida. Sem não há dúvida. discussão. Em vários sentidos, né? Isso. Em vários sentidos, vários né? sentidos. Mas quem são as mulheres referências na capoeira? Hoje, desculpa. A gente tem várias. Tem a mestra Janja, a mestra GG, tem a mestra Guerreira. Né? São boas também. São exímias capoeiras, inclusive. Tem no Google pra gente olhar quem são elas. Pode procurar mulheres na capoeira. Tem as mulheres da Garoa, que é uma mulherada que se juntou para fazer lá em São Paulo. Então se junta a mulherada porreta mesmo. Para entrar na roda tem que... Tem festival de capoeira aqui? Como é que funciona? Como é que tá a organização da capoeira aqui na nossa cidade? Infelizmente, né, vou dizer nessa nova gestão, né, a gente não teve tanto apoio, né, com relação à cultura, com relação a manter espaços. Agora, recentemente, que a gente está sendo chamado para algumas conversas, né, mas assim, trabalhos em si, em prol, junto com a prefeitura, são poucos. Mas a gente mantém os trabalhos ainda na cidade, independente do apoio. Que dia que é o dia do capoeirista? Dia 3 de julho. Por quê? Dia 3 de agosto? 3 de agosto, desculpa. Por quê, mestre? Por que dia 3 de agosto? Foi uma data que ficou comemorada, né, num apoio que teve. Se eu não estiver enganado, foi o Paulo Campos, né, que assinou a lei. Foi em 1985, já um deputado da Grande São Paulo, né? Não lembro o nome dele. Mas aí foi reconhecido também em Piracicaba, né, pelo Paulo Campos. Isso.
um projeto municipal, né? E aí ficou o dia 3 de agosto. Eu não tinha conhecimento da esfera municipal. Eu tinha Exato. conhecimento de que, por conta de Getúlio, todo esse movimento se instituiu. E é bacana essa valorização para vocês? Sem dúvida. Sem dúvida, uma forma de Se celebrar Exato. e levar a capoeira, de né? ter os olhos, né, voltados, pelo menos nessa data, né? Me fala o importante. seguinte, quando você fala ter os olhos voltados para essa data, Adriano, você ainda sente que há muito que se fazer pela capoeira? Sem dúvida. A capoeira, eu sempre costumo dizer que ela é um instrumento de integração, de socialização principalmente, né? São diversas pessoas de diversas etnias, diversas classes sociais, todos vivendo em harmonia, né? Então acho que é importante essa valorização e a capoeira tem muito que contribuir na questão de formação, na questão de integração, né, com o cidadão, com o praticante. Fábio, você viajou além Piracicaba, foi para estados bem distantes. Eu queria saber de você o seguinte, que contribuição mais substancial você pode dar de testemunho que você presenciou uma pessoa antes da capoeira na vida dela e depois da capoeira? Há alguém que você pode dizer, olha, essa pessoa não estava se encontrando por alguns motivos e a capoeira mudou a vida dela? Sim, eu tenho relatos, né, tanto aqui de Piracicaba, antes de eu ir embora para Rondônia, quanto lá em Rondônia, de alunos que estavam já começando a ir ali para criminalidade, né? E a mãe, depois de um tempo, ele treinando capoeira, 1, 2, 3 anos, né, os pais vinham falar, muito obrigado, porque se não fosse a capoeira, se não fosse o senhor, meu filho talvez teria seguido um caminho errado e talvez nem vivo estivesse mais. Eu tenho também relato de um aluno que eu tive lá muito excepcional em Rondônia, chamado Gabriel, e ele é síndrome de Down. Só que o síndrome de Down dele é bem severo mesmo, que ele andava na rua e caía, né, ele não conseguia ter concentração em nada, e depois também de 3 anos treinando, 2 anos já treinando, a mãe já me deu um feedback falando, nossa, professor, ele parou de cair, ele está se concentrando, hoje ele já está tocando instrumento, né? E até hoje a gente se fala, né? Embora fazem 4 anos que eu vim embora, a gente conversa via WhatsApp e ele fala comigo que tem saudades da capoeira, que gostaria de voltar a treinar a capoeira, né? Que sente falta. Não tá praticando não está lá? praticando lá na cidade, porque o pessoal que tem lá pararam de dar aula, né? Ai, que pena. Aí, infelizmente, os alunos acabaram ficando sem um instrutor lá, um professor. Que pena. Mas aí ele já está desenvolvendo outras áreas. Hoje ele já toca bateria, já toca violão. Vocês desenvolveram outras áreas para ele. Exatamente. Deu esse start para ele conseguir se desenvolver. Mestre, então eu queria que você, por gentileza, compartilhasse com os nossos telespectadores os acessos para que quem quiser te procurar, conversar, conhecer, suas redes, seus contatos, por gentileza. Bom, temos a rede social, né? A gente tem uma página no Araxá Capoeira, tanto no Facebook quanto no Telegram. Telegram? Telegram não, desculpa. Instagram. E então vocês podem acessar facilmente. O Araxá é com X de Xuxa. Com X de Xuxa, exatamente. A gente fez uma referência, muita gente até pergunta, né? Fala assim, é Araxá por conta de Minas, né? Porque existe a cidade de Araxá em Minas Gerais. Falo não, é por conta da denotação do significado da palavra, né? O que significa? Então, Araxá é uma palavra também de origem tupi-guarani, que significa lugar de onde primeiro se é visto o sol. Então, a gente colocou essa denotação, né, na questão da palavra. Então, é só estar nos procurando aí nas redes sociais, né? E faço convite novamente aí, domingo, a partir das 8h30, quem quiser conhecer um pouco mais, estar presente. Vai estar todo o grupo do Araxá da associação estará lá. Do Araxá e outros grupos da cidade, né? Todos de capoeira? Todos de capoeira. Ai, que bacana, uma mostra muito bacana, né? Fábio, você pode passar para a gente suas considerações finais? Sim, agradeço a todos, né? Agradeço essa oportunidade. A gente está falando sobre a nossa arte e cultura, que é tão importante, né, para nós. Agradeço o mestre Adriano pelo convite. E dizer também que a gente está aí nas redes sociais, Fábio Lima Capoterapia, né? Tem o grupo da Toca, também é só procurar lá no Instagram, Toca Capoeira, né? TOCA mesmo.
E Capoterapia. capoterapia. Meu, o que é isso? A capoterapia, ela é uma diversificação da capoeira, né? Foi desenvolvido por um mestre lá de Brasília, mestre Gilvan, visando a melhor idade. Porque ele via que o pessoal da melhor idade, né, terceira idade, eles não tinham atividade, eles estavam ficando E sedentários. é possível estavam... fazer na terceira idade? Ela é para a terceira idade. Ela foi desenvolvida, criada por ele para a terceira idade. Então a gente desenvolve também esse trabalho aqui em Piracicaba, né, com os mais vividos. Ai, que bonito nome, mestre, né? Um trabalho de alongamentos, né, de aquecimento, alguns movimentos, usa-se o berimbau, né, que as cantigas, tem cantigas de roda de antigamente que os avós faziam, a gente revive tudo isso e para trazer melhor qualidade de vida mesmo, né? O intuito da capoterapia é a qualidade de vida e a longevidade, né? Todo mundo pode, né, mestre? Exatamente. Todo mundo. Todo mundo, não tem limitação. Não tem limitação. Mestre, para a gente concluir, só uma palavrinha final. Como a palavra diz mestre, e como o Fábio disse para nós, que há toda uma mentoria, vocês resgatam e tiram muitos jovens, salvam vidas da criminalidade, inclusive. Há também um direcionamento moral e ético, então. Através você como mestre direciona, Sem aconselha, acompanha. E sim, a gente atende, né, alunos de diversas faixas etárias de idade. E, normalmente o aluno, a gente sempre costuma fazer um trabalho conjunto com os pais. Então, todo ano, né, tem a questão da avaliação, que é uma forma de troca de graduação e incentivo para os alunos que estão treinando. E ela é condicionada, né, os alunos estarem estudando, a comportamento em casa, boas notas na escola. Então, é tudo condicionado a uma série de requisitos. Não é somente a prática da capoeira. Não é só né? chegar lá e ter ginga. Exatamente. Muito mais que ginga. Eu vou chamar um rápido intervalo e a gente já volta com o nosso próximo entrevistado. O melhor para os seus olhos você vai encontrar na Ótica do Flavinho. Atendimento e qualidade em primeiro lugar na Ótica do Flavinho. As melhores marcas com preço justo na Ótica do Flavinho. Tem laboratório e crediário próprio, atendimento nota 1000. Na Ótica do Flavinho. Rua Governador Pedro de Toledo, 1225, bem em frente às Casas Bahia. Ótica do Flavinho. Falou em unhas bonitas, falou em Manos, Manicure Delivery. A Manos tem para oferecer para você excelentes profissionais, muito capacitadas, preparadas para fazer todos os atendimentos de manicure e pedicure aí, no conforto da sua casa. E para acessar os trabalhos da Manos e receber uma de tantas excelentes manicures e pedicures aí no conforto da sua casa é muito simples. Basta você fazer o contato aqui, ó, fazer o seu agendamento pelo site da Manos e também você pode ter a opção de acessar, fazer o seu agendamento no WhatsApp oficial da Manos. E hoje eu estou ao lado da Ângela, uma das tantas profissionais preparadas, competentes, que vai até a sua casa para fazer a sua mão, para fazer o seu pé, para cuidar da sua unha. Mas quero conversar com a Ângela agora sobre os materiais. Há muita preocupação dos consumidores, você aí, telespectador, deve estar preocupado como é que é feito a esterilização dos aparelhos e dos equipamentos que serão usados em você e na sua família. Conta pra nós, Ângela, como é que é feito a esterilização dos aparelhos? Carol, todos os nossos aparelhos e equipamentos são totalmente esterilizados e descartáveis. Pensando na sua segurança e na segurança da sua família. Você ouviu o recado da Ângela. Vem pra Manos Unhas. Restaurante Vila Monteiro. Qualidade. Aquele sabor caseiro. Ambiente despojado para uma refeição de dar água na boca.
várias opções de pratos quentes e frios. Olá, Piracicaba! Voltamos para mais um bloco do nosso programa Ativa no Ar. E eu estou ao lado do jornalista Danilo Teles. Nós vamos conversar sobre imprensa, especificamente sobre o fim da censura no Brasil. Porque dia 3 de agosto é uma data muito importante, é uma data histórica. A gente celebramos em todo o Brasil o fim da censura. Mas, Danilo, há ainda quem diga que há muita censura. Obrigada pela presença aqui com a gente. Se apresenta um pouquinho para quem ainda, os poucos que não te conhecem. Tá certo, Carol. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite de estar com vocês aqui na TV Ativa. Sou Danilo Teles, jornalista, 42 anos e estou atuando aí há cerca de 20 anos já, Carol, nesse ramo, né, de comunicação. Quero mandar um abraço para o Cleiton também, jornalista, representa toda a nossa classe aí, também foi filhote aí da Unimep, né? Infelizmente, né, a Unimep nós tivemos um problema aí. Uma perda muito grande. Muito abalados, né, com o desmanche que nós vimos aqui na Unimep. Inclusive participei de várias frentes desde 2016 para que a Unimep não fechasse as suas portas, e nós vimos ali cada vez mais a Unimep sendo esquecida, né? Hoje praticamente a Unimep ela não existe mais. Claro, ali talvez, inclusive nós estamos participando de alguns debates, cobrindo e acompanhando. Talvez a Unimep ela seja um polo da UFSCar. Em breve nós traremos novidades, você também aqui no seu departamento de jornalismo, porque de fato é um campus muito grande e formou muita gente ali, Carol. Então nós ficamos tristes, então não posso deixar de falar da Unimep, isso é um ponto importante para mim. É um ponto pessoal, inclusive, né? Bom, Carol, censura. Nós temos censura no país hoje. Nós temos. Infelizmente. Ela é velada, né, Danilo? Temos. Às vezes não, viu? Às vezes não é velada. Vem em formas de recados, né? O passarinho que vem te contar alguma coisa ou outra, mas é muito ruim para nós, né? Isso é péssimo para a democracia. E nós não podemos deixar de falar, Carol, da censura em 2023, lembrando em 1964. Há relatos de pelo menos 434 pessoas mortas ou desaparecidas, mais de 20 mil pessoas foram torturadas, né? Inclusive, Carol... Nos porões do DEICOT. Exatamente. Inclusive, Carol, é importante, nessa semana, infelizmente, na comissão da CPI do MST em Brasília, o ex-ministro Ricardo Salles, ele fez apologia à ditadura. Exatamente, o que passou a boiada. Ele fez a apologia à ditadura, Carol, em frente das câmeras. Isso né? É crime. Claro. E ninguém falou nada, o presidente da comissão ficou quieto. O que nós vimos foi ali a Sâmia e também a Gleisi Hoffmann batendo boca com o deputado, enfim. Eu acho que esse não é o papel do deputado, apoiar algo que foi tão ruim para a nossa democracia e também para os brasileiros, Carol. Se hoje nós estamos aqui falando, conversando, podendo falar para as câmeras, Carol, é porque lá atrás alguém morreu para que nós hoje pudéssemos estar aqui exercendo o nosso livre papel de pensamento, de expressão. Mas, Carol, nem por isso nós podemos aqui usar hoje, né, as câmeras de uma TV para atacar as pessoas, falar mal, mentiras, desconstruir fake news, reputações. Desconstruir, porque, Carol, nós temos a lei do retorno, né? E nós temos também o direito, você é advogada também, sabe muito bem disso. Qualquer coisa que eu falar aqui hoje, Carol, eu tenho que provar amanhã. Então, é importante que nós tenhamos a responsabilidade de falar em frente às câmeras, no microfone de uma rádio, de uma web rádio, não importa, com muita responsabilidade, com muita ética, compromisso com a verdade, Carol, e sempre lembrando do passado, porque nós não podemos deixar de falar também, né, de Vladimir Herzog. Disseram aí algumas pessoas que ele se enforcou. Com amplas provas de tortura no corpo, né? Não tem dúvida, né, Carol? Infelizmente, então, nós não podemos falar hoje, em 2023, sobre a imprensa, a liberdade de imprensa e censura sem lembrarmos a 1964. Acredito quando aconteceu o golpe militar, né? Sim, acho que ano que vem
serão 59 ou 60 anos, né, do que se passou. 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, quase 60 anos do golpe militar. E foi até 1985. Eu nasci em 81. Quando entrou Tancredo e... Não acompanhei toda essa movimentação. Você nasceu que ano? 81. Eu sou de 80. Então eu não acompanhei, já estava aqui em Piracicaba, interior de São Paulo. Pegamos ali o restinho da ditadura militar no país. Não sofri o que muitos sofreram. E também, Carol, acho que é importante nós falarmos dos artistas que sofreram, né? Rita Lee, Caetano Veloso. Jornalistas importantes, a Miriam Leitão. Muitos tiveram que sair do país, né? Porque senão iriam, claro, morrer. Né? Chico Buarque, por exemplo, Ney Matogrosso, precisava... Caetano, Gilberto. As músicas, Carol. Né? Quantas músicas elas foram... elas explodiram, atacando de uma forma ou outra os militares, a ditadura, só que de uma forma super velada, porque a censura não autorizava. Qualquer palavra diferente, Carol, a censura não autorizava. A gente entrevistou recentemente aqui um companheiro jornalista, o Rafael Muniz, e ele estava falando da novela Roque Santeiro. A primeira edição, a primeira novela Roque Santeiro não é da Porcina Regina Duarte. A primeira novela Roque Santeiro foi totalmente censurada, né, Danilo? Exato. A censura proibiu, não vai soltar. Exatamente. Olha, tiveram também episódios aqui em Piracicaba, viu? Isso é histórico. Donos de rádio aqui em Piracicaba mandaram embora os radialistas porque falaram algo contra a ditadura ou contra militares. Né? Então, acho que não é algo que está longe da gente. Né? Claro, hoje nós estamos em um outro momento. Né? Surgiu a internet, Carol. Não temos só a televisão. Antigamente era só muito mais fácil de controlar a população, né? A gente sabe disso. Carol, várias eleições no país, elas tiveram o norte apenas uma emissora no país. O que aquela emissora falava, as pessoas acreditavam e votavam naquele candidato. Olha o poder dessa emissora, enorme, Danilo. Enorme. Decidir o futuro de uma nação através do seu bel prazer, do seu interesse particular. E decidia, Carol. Claro, aí a internet chegou, isso beneficiou muita gente, só que ao mesmo tempo também teve os problemas das fake news, muita mentira, muita coisa errada, pessoas morreram por conta disso, Carol. Então eu acho que é importante nós sempre levarmos a nossa voz, a nossa imagem à frente às câmeras, repito, com muita responsabilidade, com muito conteúdo e, claro, com muita ética. Danilo, você me deu vários elementos para conversar com você de muitos assuntos. A gente falou de novela, Roque Santeiro, música, artista. Recentemente, você acompanhou os processos envolvendo as montadoras de carro Ford, Volkswagen, que elas tinham um papel determinante de apoio à ditadura. Inclusive, delatavam funcionários que dentro das fábricas eram recolhidos, levados para os porões do DEICOD, torturados. Alguns sumiram, a família saiu para trabalhar, foi pego lá dentro e nunca mais voltou. Diante dessa comprovação, a Volkswagen assumiu a sua culpa e falou: para de me processar, eu assumo. Vou fazer um acordo aqui, ó. Eu vou começar a pagar, a partir daqui ninguém mais me processa. Daqui para frente eu não quero processo, eu vou pagar tudo. A Volkswagen está alegando que não tem condição, não está cumprindo o acordo. E pior do que isso, Danilo, o tapa na cara de quem conhece a história brasileira, ao completar 70 anos no Brasil, usando uma música que faz críticas à ditadura, usando uma personagem que era uma crítica ferrenha da ditadura. Mas a Elis participou de eventos da ditadura. Ela estava sofrendo ameaças pessoais e a sua família também. Exatamente. Em algum momento ela deu uma curva. Conta para nós um pouquinho o seu olhar sobre essa propaganda. Quem não está sabendo, se você puder explicar um pouquinho o que significa esse contexto da propaganda do Belchior, da Elis, da música, e inclusive também o transhumanismo usado para o lado errado. Exatamente. Inclusive a filha dela, né? Papel lastimável, né, Danilo? A filha dela participou também, né? Ela esteve em Piracicaba há pouquíssimo tempo. Não esqueci agora o nome da filha dela. Maria Rita. Maria Rita esteve em Piracicaba fazendo um show aqui
num evento muito grande da CIP, né? Ela teve em Piracicaba e logo após esse comercial entrou em execução em nível nacional. Inclusive, isso já faz parte de um processo, né, em Brasília, porque eles usaram a imagem de uma pessoa que já morreu. A gente chama isso de transhumanismo. Elis Regina está morta, mas eles usaram a imagem dela. Isso já morreu em 82, na ditadura ainda em vigência. Isso acontece. Por exemplo, Michael Jackson, já fizeram show com Michael Jackson, enfim. Acontece isso, mas de uma forma totalmente autorizada, uma forma legal, né? Agora, esse comercial, ele trouxe à tona muitos aspectos, né? O financeiro pesou muito para Maria Rita. É o financeiro. E pesou para os descendentes do Belchior, porque era uma música e camisetas com alusão ao Belchior, né? Com o rosto dele, né? Então, Carol, o dinheiro comprou. Sim, nós temos que entender até que ponto, né, trazer isso agora, né, por conta de uma marca, de um veículo, até tudo que ela lutou, isso né? É legal e também a parte moral, até que ponto isso é bom, né, para a sociedade. Já existe, sim, um movimento aí do próprio governo. E dos órgãos que regulamentam a propaganda, né? Não tenha dúvida. Já rolou, inclusive, a própria montadora, né? Agora, o que vai dar, Carol, nós teremos que aguardar, né? Nós sabemos que o dinheiro, ele fala mais alto em várias situações ou em todas as situações. Então, nesse caso, a família rasgou a luta e a biografia da Elis e do Belchior e sucumbiram ao poder do capital, que ele dizia vil metal na música, inclusive, né, Danilo? Exato. Foi nesse caso, um caso bem típico de vil metal, né? Exatamente. Então, Carol, eu acho que assim, agora é aguardar mesmo o desenrolar disso, o que vai acontecer e com certeza... Há que se regulamentar também o uso de transhumanismo ou a gente que tem que, enquanto estivermos vivos, deixar lá um testamento. Não vai usar a minha imagem. Porque eu até escrevi um artigo recentemente, a gente sabe o perfil e a biografia da Rita Lee. A gente sabe o lado que a banda dela toca, como diria os mais antigos. Até quase no leito de morte ela estava. A gente sabe ali. o posicionamento da Rita Lee. E eu até fiz uma brincadeira. Seria a mesma coisa que o Beto Lee usar a imagem da Rita Lee para uma propaganda da loja Zavan. Então, a Madonna tomou cuidado, Danilo. Ela estava na UTI e ela já deixou lá um testamento. Não vai usar a minha imagem. A gente precisa se prevenir, então, Danilo? Exato. Não tenha dúvida, Carol. A nossa imagem, e hoje com a internet, né? Eu vou falar agora desse chat GPT. A pessoa consegue colocar o nosso rosto, a nossa voz, onde ela quiser. Isso é um ponto, apenas uma ponta do iceberg. Então, quer dizer... Esse fato Como a gente vai separar quem é e quem não é? Muito difícil, Carol. Já temos hoje, inclusive o Cleiton sabe disso também, hoje tem jornalista que não é jornalista. Você coloca no chat GPT lá, você quer um tal texto, sai para você o texto pronto. Eles estão dizendo que vai acabar as bancadas de jornal, de mestrado, né? Defesa de mestrado. Para quê? Hoje, rádios, por exemplo, já utilizam, é só escolher o tom da voz, você bate o texto ali e sai totalmente a voz de muitas do radialista, profissões. não tenha dúvida. Esse é um dos, né? Com, claro, os robôs, pode ver, as empresas, montadoras de veículos. Se tivesse que ter lá 30 maquinário mil funcionários, agrícola, né, Danilo? 10 mil maquinários agrícolas. Tudo por computador. Pelo celular você faz uma colheita enorme de cana, né? Ou seja, a tecnologia é bom? Claro que é bom, não tenha dúvida. Temos que relembrar no corte de cana. Quantos sofreram, né, no sol, os cortadores de cana. Eles vinham lá, né, do norte, nordeste, sofreram muito aqui. Sol, chuva, picada de cana, né, bater lá o facão, né, na perna, na canela, enfim. Muitas vezes sem almoçar, sem tomar água. Enfim, Carol, acho que veio para melhorar. Só que nós temos que entender e se preparar. Que essa tecnologia ela também vai vir para atrapalhar. Ela melhorou, que hoje não há que se ser mais suscetível a esse desgaste físico, mas tirou vagas de emprego. Não tem dúvida. Então essas vagas precisam ser reposicionadas, né, Danilo? Mas, Carol, a gente fala em vaga de emprego, a gente tem que lembrar que desde 2017 o Brasil vem sido assolado no que se refere à reforma trabalhista. Né? Veja como está o país hoje. Né? A gente fala, né, começou com Michel Temer e os deputados foram passando a boiada. Né? Então hoje, por exemplo,
As contratações acontecem, a grande maioria, PJ para PJ. Por quê? Tirando qualquer direito Eu não preciso social. pagar 13º, férias. Férias. Você não trabalhou essa semana? Você não vai receber, então. Ó, domingo agora você vai vir trabalhar aqui de caixa no supermercado, você vai trabalhar 3 horas. Vai embora para sua casa, semana que vem você não precisa vir, não tem direito a nada. E assim funciona. É o né? intermitente. Exatamente. Mas essa questão do PJ, a gente vê grandes empresas que fazem isso tendo que pagar. Por quê? Você exige que ela chegue às 8 e vai embora às 6. Isso não é um PJ. Uma maquiagem, é né? uma maquiagem de um PJ, mas não é. Então você tem que entender do seu direito, do dever, mas acho que Danilo, muita coisa piorou. Você no auge da sua visão que humana, é só uma frase. O quanto uma férias bem paga certinho, o quanto um 13º contribui para a vida familiar de um pai de família? Não tenha dúvida, Carol, muito. Eu quero que só para você fazer uma análise. Síndrome de Burnout. Claro, é o que moderno. tem ocorrido hoje, né? Eu mesmo acompanhei, estava assistindo uma televisão de manhã no jornal. Do nada, uma jornalista travou em frente às câmeras aqui, ó. Estamos aqui, bom dia, está começando o jornal, você está... E travou. Síndrome de Burnout no ar. Ou seja, não tinha mais para onde ela correr. É o estresse que vem vindo, cara. Uma hora você explode. Pode dar um AVC, pode dar um infarto, travar em frente às câmeras, travar dirigindo um carro, por exemplo. Enfim. Muitos casos. E Um fora estresse. outras síndromes, né? Pânico, a depressão que está assolando. Carol, isso não tem dúvida. A questão do emprego, renda, não conseguir pagar sua conta. Falta de estabilidade, Danilo. Claro. E aí a gente volta a dizer... Hoje, essa semana é uma semana de falar de Getúlio Vargas. Quando a gente fala de férias, 13º, a gente fala da importância... CLT. Do Código de Leis Trabalhistas. Tem gente que nem conhece o que é CLT. Já virou uma coisa O que é o arcaica. CLT? E a gente sabe o impacto familiar. Vamos esperar as férias para comprar. Vamos esperar umas férias para pagar uma dívida. É um assunto muito sério esse debate, Danilo. E também, Carol, tem aquela questão, né? As pessoas hoje acabam aceitando para não passar fome, Carol. Exatamente. Para pagar suas contas. É direito ou emprego. Exatamente. Ou você trabalha ou você vai ter direito, ou não tem direito. Vamos rapidamente trazer, muito simples. Há pouco tempo aí, coisa de 6, 7 anos atrás, começou e hoje tem muito advogado, engenheiro, jornalista trabalhando, fazendo um trabalho como motorista de aplicativo. A uberização do trabalho. Entendeu? Ou seja, é aquilo ou nada, né? Porque não tem mesmo onde recorrer. E aí você aluga um carro. Aí você tem que trabalhar praticamente 10 dias do mês ou 15 dias para pagar o aluguel do carro. Os outros 15 dias é para você pagar suas contas e tentar comer mais ou menos. Tomar um café da manhã, almoçar e jantar. E sabemos da extrema pobreza que existe no país. Muita gente come muita coisa boa, muita gente tem que roer o osso. A desigualdade social no Brasil, ela aflige a gente que tem um olho um pouco mais sensível, Danilo, porque no ranking dos 10 países com maior desigualdade social, a gente está no top 5. Carol, mas veja só, nós começamos a falar aqui da censura, ditadura militar. E os impactos da censura, dos desdobramentos e tudo que deriva, né? Carol, onde tudo isso circula? Um simples nome, corrupção. A corrupção teve na ditadura, teve no governo A, no governo B, no governo C, no governo D. Esperamos agora, não sei no governo E, como é que vai ser, né? E a corrupção leva à censura. A censura leva a você não falar o que é importante para a população. A você empurrar a goela abaixo que é lindo você não ter férias. Aceite que sem 13º é a sua vida. Não é isso, Danilo? Exatamente. Difícil. É difícil. Uma sociedade que precisa ser construída de novo, né, Danilo? E quando a gente fala de ser construída, a gente diz como construir diante da modernidade, que é... Precisamos modernizar o trabalho por conta das máquinas, precisamos modernizar as leis por conta de agora o transhumanismo, aí todo mundo usando suas imagens. Tem até, Danilo, acho que você deve seguir no Instagram um artista, chama Guto. Ele brinca, né? Ele põe
o corpo da Carminha com o rosto de um político, né? Ele brinca e fica muito real. Debocha. Ele debocha. E a gente vendo pelo deboche, mas o quanto é sério, porque fica muito real nos nossos olhos, né, Danilo? A voz, o corpo, ele brinca. Eu falo, gente, como tá sério o negócio. Exatamente. Tem um prefeito, acho que de Paraguaçu. Você lembra de uma novela também? Não me lembro agora qual que é a novela. Só sei que acho que a CBN... eles passam, acho que toda segunda-feira, um trechinho. É um prefeito, o Dorico Paraguaçu. Ah, sei. É só risada. Imagina se fosse no dia de hoje. Ele era prefeito de uma cidade, uma novela. Gente, cada absurdo. Cada absurdo. A gente Mas acontece isso hoje, na realidade, viu? Acontece. Ô Danilo, você entrevistou, na semana passada, o deputado federal Orlando Silva. Isso. Trazer você aqui também, é importante a gente falar que o Orlando, ele está promovendo, né, ele é o autor de uma lei que ele regula as fake news. Fake news que, inclusive, você, Danilo, jornalista, combate veementemente. Sim. Conta um pouquinho para nós desse bate-papo, como é a personalidade do Orlando, como está a luta para que essa lei... E os principais elementos que vão ser importantes se essa lei realmente for aprovada. Certo. Carol, o PL, o projeto de lei, é o 2630. Há pelo menos 3 anos existe um debate na Câmara dos Deputados em Brasília, mas, infelizmente, por cerca de 3 meses, vai indo agora para o 4º mês, está paralisado esse projeto de lei lá em Brasília, o que é muito ruim para nós. Mas em conversa com o Orlando Silva, ele não vai cercear o direito de ninguém de expressar, de conversar e de falar, né? Só que se você atacar alguém, você vai ter que ser responsabilizado. Porque o crime que é na vida real, Carol, ele também é um crime na vida cibernética, né? Então você tem que ser responsabilizado por isso. A União Europeia já existe um debate muito grande, muito amplo com isso. Leis aprovadas, inclusive. Os Estados Unidos estão avançando no que se refere a essas leis para combater as fake news. A gente vê aí o Twitter, por exemplo. A gente teve o escândalo da Cambridge Analytica. Exatamente. Ele trouxe para nós à tona um mecanismo, para quem não conhece, explica para nós o que foi esse escândalo e como é que ele formou uma rede, inclusive elegendo pessoas, né, Danilo? Inclusive, na verdade, Carol, tudo isso começou ali com a Rússia, uma briga com os Estados Unidos, até a China foi envolvida nisso. Carol, o que nós temos que entender? Que as redes, seja ela o Instagram, o Facebook, Twitter, YouTube, o Google no geral, é muito bom. A gente sabe, se a gente souber usar, é muito bom mesmo. Tudo dá para ser usado para o bem. Dá para ser usado, só que a partir do momento que você começa a ofender o outro, a passar um limite, né, eu acho que aí o negócio começa a complicar. Né? Como eu repito, pessoas morreram por conta de fake news. Vale lembrar aquela moça de Santos. Uma moça, disseram que ela era mãe de santo. Gente. Andou matando crianças. Virou até uma moça com cabelo novela, vermelho. Né? Uma moça com... Virou agora série. Há uma moça com cabelo vermelho, lá em Santos, na Baixada. Pegaram a moça, a primeira que passou de cabelo vermelho, ela. Mataram de tanto agredir a mulher. Exatamente. Ela não tinha nada a ver com a história, né? Ou seja, olha o perigo, né, de você levar informação errada e falsa para as redes sociais. Claro, temos agora a questão do Twitter, né? O Elon Musk, né? Mudou. Não é Twitter mais, agora é o X. Mudou o nome. Mudou. Mas então, Carol, veja, tem que punir sim, viu? Os donos dessas redes que não ajudam a combater fake news. Porque fake news atrapalha e muito, não só a minha vida, a sua, né? A vida das pessoas que estão em casa assistindo e principalmente a vida daquele mais humilde que mora na periferia das cidades. Cara. O Danilo, eu estava falando sobre o escândalo da Cambridge Analytica, que foi uma empresa que paga pelo Donald Trump, comprou dados, informações de quem tinha simpatia com algumas das pautas do Donald, para período pré-eleitoral, bombardear essas pessoas e massificar a propaganda dele. Exato. O Facebook foi punido, fez uma negociação histórica, o Facebook vendeu os dados, né? Então, é para a gente tomar cuidado, não é assim... As mensagens, as informações não chegam para você do nada. Né? Além do algoritmo da inteligência artificial que direciona
Para você, a gente sabe que pesquisou pousada em Monte Verde, só vai aparecer aquilo, começa a direcionar. Há também que se pensar que eles podem estar vendendo, capturando os seus dados. Exatamente. Por isso a regulamentação. Ninguém quer cercear o direito de defesa, né, Danilo? Para de falar, não vai poder falar mais isso, não vai... Não. Você falou, você vai ser responsabilizado e ter mecanismos para identificar, manter a prova e punir, né, Danilo? Exato. Carol, então, toda vez que você entra no aplicativo sem conhecer o que é, você clicou ali, os seus dados foi junto. Aí você fica se perguntando como que meu Pix foi parar em tal lugar, como que a minha conta foi invadida. A Danila e eu. A Adriana fez uma compra hoje de R$3.000, né, Adriana? Chegou aí para ela um negócio aí, eu falei, era golpe, né? Alguém querendo acessar a Adriana, os dados dela, para permitir o acesso, né? Exatamente. É por aí que começa, né? Ou ligam. Aqui em Piracicaba, há pouco tempo, ligaram na casa de uma senhora, ela atendeu, inclusive mãe de uma jornalista, hein? Aqui de Piracicaba. Atendeu a ligação. Olha, o cartão da senhora foi... A senhora perdeu o cartão, né? Olha, estamos mandando para você um motoqueiro aí, a senhora precisa digitar uma senha na maquininha, que a gente vai desbloquear o cartão e enviar um novo para você. Ai. Tomou R$7.000. Tá desesperada. R$7.000. Ai. Ou seja, Carol, 2023, com todas as informações possíveis que existem hoje, o golpe as pessoas acabam caindo, infelizmente. Danilo, a gente está caminhando para o final, uma prosa muito boa. Sim. Já fica o convite para que você volte, para a gente debruçar sobre muitos outros assuntos. Não tenha dúvida, eu queria que você fizesse seu bate-papo, considerações finais, passasse sua rede, um pouquinho de informação do seu trabalho para quem estiver acompanhando e gostou do bate-papo com o Danilo Teles, possa acompanhar um pouco o seu trabalho também, Danilo. Muito bem. Carol, as minhas redes, nas eleições eu decidi fechar. Tem o Instagram, tem o Facebook. O Instagram é Danilo Oteles, Facebook Danilo com Teles. Com 2 L's? 2 L's, está lá. Publico muito pouquinho. Mas tem também do seu trabalho. Tem também. Rádio Metropolitana de Piracicaba. Aí sim, aí está aberto, né? Que é um trabalho que não tem como esconder, né? É para o público, né? Você é o dono, proprietário, diretor e fundador e editor-chefe. A gente faz tudo um pouquinho, né? Levando sempre informação com responsabilidade em tempo real. Presente nos acontecimentos. Sempre, né? Aquela coisa, o tal do furo, né? Você ainda dá o máximo possível. Mas tem que ser com muita responsabilidade. Prefiro ser o último a informar, mas informar já o Marcos Godoy, que é também o CEO da TV Ativa, é um nome mais moderno para a gente dizer, ele sempre fala... Usem sempre, sejam os últimos, mas falem com responsabilidade. Quando a gente consegue alguma coisa, assim, olha, isso aqui vai ser um furo mesmo, tem que ser bem apurado. Vou dar um exemplo. No último furo que nós demos em Piracicaba em primeira mão, que o Silvano tinha saído, Filemon, e iria entrar o Douglas Coga. A gente subiu lá, só na segunda-feira o pessoal começou a publicar, quer dizer, mas com responsabilidade. Procurei o partido, procurei o próprio Douglas Coga, né, médico aqui de Piracicaba, aí sim publiquei. Né? Com responsabilidade, né? Trazer informação antes, né, em tempo real, mas com muita responsabilidade. Um fato que deixou Piracicaba muito um ambiente político, o ambiente de saúde, o ambiente municipal, muito preocupado. Quem vem, o que vai acontecer, exatamente, como é que vai ficar, né? As OSS chegando aí, né, as organizações de saúde, enfim. Então, Carol, quero deixar um abraço, obrigado pelo convite. Eu que agradeço o bate-papo, Danilo, muito enriquecedor. Obrigado. Já fica um convite para voltar em outra oportunidade. Rádio Metropolitana, o Danilo vamos falar bonito, né? CEO. Vou usar igual o Marcos Godoy, CEO. Vou invejar do Marcos. Isso! Lá vem o Marcos, eu brinco com ele aqui. Um abraço, né, pro Marcos, o pessoal aqui da TV Ativa. A gente acompanha o programa de domingo também, do Ponei. Que legal. Com o pai do Marcos também, né? Seu Eli. O seu Eli. Muito legal a programação da TV Ativa. Um abraço a todos aí, até uma próxima, Carol. Danilo, obrigada pelo bate-papo, viu? Até o nosso próximo programa.